Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Muito boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga na Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move surgiu a partir do programa de capacitações, temas emergentes e ensino híbrido para educação básica, que visa levar palestras e capacitações que contribuam com a educação básica. O projeto tem mais de 200 instituições parceiras no Brasil todo. E neste ano damos início a um programa de rádio semanal ao ar pela Universidade 800 AM. Teremos aqui sempre um espaço de troca de ideias, através de conversas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados de interesse na comunicação. Toda terça-feira nós vamos até às 19h discutindo os mais diversos temas de interesse público. Hoje a nossa conversa é com o psicólogo Patrick Camargo, graduado em Psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, com experiência na área de Psicologia Clínica, ênfase em Psicologia Cognitivo-Comportamental. Ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental. É mestrando em Psicologia pelo IMED, Passo Fundo, professor de graduação, professor convidado de pós-graduação em várias instituições pelo Brasil. Coordena cursos de especialização em formação e é diretor do Instituto de Psicologia de Santa Maria. Além disso, Patrick possui certificação internacional em terapia focada na emoção. Seja muito bem-vindo, Patrick. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado. Coisa boa conversar contigo. E como primeira pergunta, nós temos uma que é clássica, que dá o título ao programa. O que te move? Como pessoa, como psicólogo? O que me move como pessoa, como psicólogo, é a gente poder falar sobre educação, a gente poder passar o conhecimento para outras pessoas, poder ajudar o próximo, de alguma maneira. Como Patrick Camargo define Patrick Camargo? Olha, primeiramente, deixa eu dar boa noite, né? Que eu comecei dizendo que era bom estar com vocês aqui, mas não dei boa noite para os nossos ouvintes. Então, muito boa noite, né? Finalzinho de tarde aí. Então, como que eu me defino? Me defino como uma pessoa alegre, amiga, de bem com a vida, mas que às vezes me tira do sério ou me irrita um pouquinho injustiças, como todo ser humano, né? Nós não somos perfeitos, nós somos 50% racional, 50% emocional, para a gente poder ter esse equilíbrio saudável. Então, eu me defino como uma pessoa assim. Como psicólogo, quais os principais desafios, né, que você enfrenta no exercício profissional? Primeiramente, o que acontece? Nós, psicólogos, não conseguimos atender todos os públicos, mas nós delimitamos aquele público de qual a gente se identifica, de qual nós vamos dar conta. Então, a minha ênfase de trabalho é com crianças e adolescentes dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de psicoterapia mais breve, mais focada, mais estruturada, porque nós estamos acostumados a ouvir falar, quando falamos em psicologia ou vamos estudar,
as escolas mais clássicas. Dentro dessas, nós citamos a psicanálise, citamos a Gestalt, o humanismo, que são escolas diferenciadas ao longo dos nossos estudos. E eu optei por trabalhar com cognitivo comportamental, que derivou da psicanálise, por elas dar conta de uma série de transtornos atuais. E nos dias de hoje, nós temos muitas questões a serem trabalhadas, mas não podemos deixar de lado o nosso lado humano, porque nós estamos tocando outra alma quando trabalhamos. E com as crianças e os adolescentes, que são as pérolas do amanhã, nós temos o que? A premissa e também o dever de ajudá-los a serem seres humanos mais saudáveis, menos ansiosos, com menos dificuldades, com menos transtornos emocionais durante a adultez. Então, a psicologia, a terapia cognitivo entrou na minha vida para me complementar como ser humano, mas como pessoa, eu sou realizado, não me imagino trabalhando em outra área ou fazendo outra coisa. Patrick, eu estou na universidade desde dezembro. Depois de 22 anos em sala de aula, na escola que tu conheceu lá em Santiago, Uhum. trabalhando com crianças e com adolescentes e adultos com a EJA. Mas um tema assim, ó, que sempre chegava a mim, recorrente, era sobre a indisciplina. Colegas, às vezes, reclamando ali aquelas conversas na hora do recreio sobre a indisciplina, ou os pais, né, chegando que não sabiam o que faziam com os filhos em casa. E eu te pergunto, até esse foi o tema, né, que tu abordou na tua palestra dos temas emergentes, sobre a indisciplina. Fale um pouquinho sobre isso, o que a gente pode fazer, o que os professores que estão nos ouvindo podem fazer, o que os pais podem fazer em relação à indisciplina. Como tu vê essa questão? O que acontece é que nós temos hoje um muito fácil acesso à informação, e isso é maravilhoso, porque antigamente nós não tínhamos acesso às patologias, aos transtornos psicológicos como nós temos hoje, que pode ser que está muito sendo falado a questão do transtorno opositor desafiante, que começa lá no início da escola, que os professores já observam um comportamento mais opositor dos alunos. Quando se torna um adolescente, nós temos, né, a questão do transtorno de conduta, as questões de transtornos de aprendizagem, e aí entra em todas essas patologias que eu falei, muitas vezes, a indisciplina. Por quê? Porque indisciplina é quando as crianças têm dificuldade em aceitar regras, em fazer determinadas atividades que são impostas, ou até mesmo obedecer seus pais. Só que a escola é uma extensão do lar. A educação se começa em casa, a escola complementa, e também nós temos as questões culturais que ajudam a lapidar esses pequenos diamantes que são as nossas crianças, que vêm desde de lá da infância nesse desenvolvimento e nessas fases que necessitam ter um olhar diferenciado. E a indisciplina, quando acontece no ambiente escolar, eu, como terapeuta, digo que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos numa tríade, que é o que? O paciente, a escola e a família. Sem termos essa tríade, não conseguimos trabalhar. E também eu acredito que a escola seja assim, por isso o papel de cuidadores ou pais é tão importante no ambiente escolar, porque isso influencia no desenvolvimento socioemocional das crianças, dos adolescentes, e que diminui a incidência de problemas psicológicos, que também inclui um dos sintomas principais, que é, como a Cida falou agora há pouco, da indisciplina. Crianças que são indisciplinadas, muitas vezes, são reflexos de situações que elas precisam externalizar e não sabem o que está acontecendo, não sabem como é que é o seu processo emocional, porque não é um assunto falado em casa, os pais não explicam o que está acontecendo, os professores que têm um olhar mais diferenciado, que identificam esse sintoma, muitas vezes falam para os pais, mas os pais ou cuidadores acabam negligenciando, não dando a devida atenção, porque acreditam que são uma fase que vai passar, e muitas vezes isso acaba não passando, se perpetuando e acarretando problemas muito maiores durante o âmbito escolar.
Então, o meu recado, digamos assim, né, o que a gente pode falar, por exemplo, para pais? Olhem para os seus filhos, validem seus sentimentos, validem as suas ações, tenham um diálogo claro para os nossos queridos professores que têm né, essa dificuldade, muitas vezes, de separar para os pais, que eles acreditam que é sempre um dever do professor, do educador, dar conta dos seus filhos. Claro, sabemos que até um certo ponto mas não é 100%, que também depende da família. Os educadores têm como missão, além de trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele aluno que está passando por essas questões de disciplina, é também orientar a família e, com isso, construir essa tríade que muitas vezes, por não terem acesso a um profissional do ramo, por exemplo, da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, mas tem um acesso ao educador que é um bem mais precioso, né, do que do nosso ensino, do nosso desenvolvimento, porque sem o educador nós não somos nada. Então, uma situação complementa a outra e todos nós juntos conseguimos diminuir a questão também do que? Dessas autoridades das crianças, dessas faltas de limites, dessas indisciplinas. Então dá para dizer assim, ó, que a indisciplina é um oi, estou aqui, eu existo? Uhum, exatamente, né? No popular é isso. A indisciplina vai existir, só que nós temos que identificar quando é uma fase e quando é algo que realmente tem um sintoma por trás, que possa apresentar alguma patologia, que possa apresentar algo que vá fazer diferença no desenvolvimento dessa criança. Porque a indisciplina sempre vai existir, só que ela é confundida com birra, ela é confundida com agressão, ela é confundida com falta de comportamento, de limites. Então, quando falamos em disciplina, até para os nossos ouvintes, pensem um pouquinho qual é o que vem em mente, primeiramente, quando a gente pensa em disciplina. Acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo vão pensar que é o quê? Aquela criança que bate, aquela criança que é agressiva e que não obedece regras. Só que o termo é muito mais amplo do que apenas esses que eu citei. Patrick, a gente vive um momento onde conflitos relacionados à tolerância, né, ao respeito às diferenças e um acirramento em termos de discriminação, né, um pouco respeito à diversidade. De que maneira a gente pode trabalhar esses princípios, né, dentro da educação básica, né, para que a gente tenha cidadãos cada vez mais respeitosos e tolerantes com relação à pluralidade na sociedade? Esse é um dos pontos que é muito discutido nas famílias, porque as famílias não têm uma maneira assertiva, não é uma maneira adequada, mas uma maneira assertiva de abordar essas questões. E nós precisamos falar com as nossas crianças sobre esses assuntos de uma forma muito tranquila, de uma forma muito transparente, de acordo com a faixa etária. Por quê? Porque quanto mais acesso à informação, menos curiosidade terão para estas situações. E com isso, o diálogo acaba transformando as famílias e a escola e essa criança ou esse adolescente num ser humano que tem um entendimento sobre determinados assuntos, que sabe o que é o certo e errado, que sabe o que é o limite, que sabe o que é a regra, e que, consequentemente, vão desconstruindo estes conceitos. Por quê? Porque, se pensarmos o seguinte, estamos em 2022, na década de 90, onde começou, né, um movimento da libertação sexual, podemos dizer assim, de que as pessoas poderiam falar, começaram a se expressar, mesmo com muito preconceito ainda, mas que começou a ter esse movimento, já se passou aí 30 anos, 32 anos. Ou seja, em 32 anos nós tivemos uma construção e estamos caminhando para um aceite muito maior. Temos muitas barreiras ainda, temos muito preconceito, porque, na verdade, as pessoas têm que ser felizes. Só que o ideal de felicidade para cada um difere. Mas o que é saudável? É o que nos faz bem. Então, trabalhar as diferenças, saber sobre elas, ou seja, falar sobre sexo, sexualidade, racismo ou qualquer outra questão relacionada que seja um tabu, é importante desmistificar. E as crianças hoje em dia
mesmo crianças pequenas na escola que têm as questões das diferenças dos colegas, as questões de diferenças, muitas vezes de padrões financeiros, de padrões comportamentais, de padrões culturais, quando se tem crianças que têm um conhecimento dessas diferenças, consequentemente se tornarão adultos saudáveis. Só que essa educação é necessária, esse diálogo com naturalidade, porque são situações que podem não encontrar agora, quando são crianças, mas quando forem adultos, vão encontrar. Então, tendo uma naturalidade para tratar sobre esses assuntos, consequentemente, serão adultos que terão uma aceitação muito maior dessa diversidade. E hoje em dia as famílias também já estão diferentes. Nós não temos aquelas famílias como eram antigamente, que eram formadas por basicamente o pai e a mãe. Hoje em dia nós temos modelos familiares de pai, pai, mãe, mãe, né? Agora também temos o trisal, temos as famílias que podem ser reconstituídas como um pai ou uma mãe que tem uma madrasta, um padrasto, e que também tem outros membros que fazem parte do círculo afetivo. Então, claro, só que são tabus que não são falados como se fosse vergonhoso, como se não pudesse falar, só que quando falamos ou tratamos com naturalidade, a aceitação consequentemente aparece e o respeito em primeiro lugar acontece. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Eu sou o professor Carlos Schmidt, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, eu estou lotado no Centro de Educação, então eu trabalho no Departamento de Educação Especial e também no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa Educação Especial. Então, na Educação Especial, tem as temáticas da Educação Especial, como altas habilidades, superdotação, deficiência intelectual, e eu trabalho especificamente com o transtorno do espectro autista aqui. Tá bem? Sobre como o professor pode identificar o aluno com autismo, a gente já sabe pela literatura que após as primeiras pessoas que identificam o transtorno são os pais, normalmente, né? Porque conhece a criança se desenvolve no contexto residencial, mas logo em seguida, a segunda pessoa que mais identifica são os professores, especialmente aqueles da educação infantil, né? Então, eles precisam estar atentos a alguns sinais que se manifestam de forma bem precoce no desenvolvimento, como uma falta de orientação social, por exemplo, né? Quando a mãe chama, ou a professora chama, no caso da escola, né? Chama o nome dele, ele não volta a cabeça, não olha, parece às vezes que pode ser surdez, mas convém fazer um teste, ver que não é. Ele não se engaja em brincadeiras com outras crianças, é esperado que as crianças sempre brinquem coletivamente, a criança com autismo tem uma dificuldade maior de trocar com os outros colegas, e muitas vezes também pode aparecer um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, chega ali, né, perto de 1 ano e meio, 2, e a linguagem ainda não está bem estabelecida. Esses são os sinais, né, mais clássicos assim, do autismo, que aí convém encaminhar para uma avaliação e ver como é que, né, os especialistas observam esses sinais. Pode ser algo passageiro ou pode daqui a pouco vir a confirmar o diagnóstico de autismo, porque isso é especialmente importante, porque quanto mais precoce o início do tratamento, melhores vão ser os resultados. De acordo assim com a capacitação dos professores, se identificar esses sinais e for confirmado o caso, como o professor deve agir? Pode buscar ajuda? Qual profissional ele deve procurar? Olha, o professor ele vai ter um papel importante na identificação desses sinais, né? De olhar e encaminhar para um atendimento multidisciplinar, uma avaliação multidisciplinar. Nenhuma disciplina sozinha consegue avaliar sozinho o autismo. Então, por vários profissionais, psicólogo, algum médico, né? Fonoaudiólogo por questões de linguagem, etc. Todos vão fazer uma avaliação, né? O que o professor pode fazer é permanecer em contato com esses profissionais depois, né? Para saber algumas orientações para a escola, quais características desse aluno, como é que eles estão trabalhando externamente a escola, para dar continuidade dentro da escola, e também poder amparar essa família. A família sempre precisa de muito apoio nesse momento, porque é um impacto grande receber esse diagnóstico, e eles também vão precisar estar em contato com essa equipe de saúde e com essa escola, com esse professor, para dar continuidade ao trabalho que eles vêm fazendo coletivamente. Como ajudar uma pessoa autista no caso de uma crise de desregulação?
Então, não é raro uma criança ou um jovem estudante com autismo ter uma agitação comportamental na escola, né? Isso pode acontecer por diversas razões, né? Primeiro, melhor se a gente conseguir identificar qual é a razão pela qual ele está se desorganizando, né? Isso facilita muito, né, a atitude que nós vamos tomar. Mas, normalmente, ele vai estar sobrecarregado com alguns estímulos sensoriais do ambiente, seja o excesso de barulho na sala de aula, excesso de demanda social naquele momento. Então, alguns momentos pode ser conveniente desse aluno ser deslocado para um outro espaço mais silencioso, né? Às vezes tem outras intervenções, até um fone de ouvido com uma música calma, que ele se isole um pouco daquele excesso de estímulo, para que ele consiga se acalmar e em breve poder retornar às atividades. Só dizendo que, assim, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, pela universidade ser pública e ter esse compromisso social, eu disponibilizo todas as pesquisas sobre autismo no site, né, do programa de pós-graduação. Eu posso encaminhar para vocês o link também, que é o site do meu grupo de pesquisa, que é Educação Especial e Autismo. Lá estão publicadas gratuitamente, né, pesquisas sobre autismo, no contexto da educação, e que podem ser acessadas por professores, familiares e quem tiver dúvida de forma gratuita. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou na coordenação geral da Universidade Aberta do Brasil, na UFSM. Confira mais informações do processo seletivo para novas turmas de cursos à distância na UFSM. Nós participamos de um edital da CAPES, é assim que funciona a nossa oferta de cursos, né? Tanto que ela não é regular, ela depende desses editais. Abriu então um edital neste ano para a gente fazer novas ofertas de cursos. E na primeira fase nós tivemos então os nossos cursos, todos os que foram, né, enviados, foram aprovados para terem uma nova oferta, e nós já vamos ter a oferta de 4 cursos já no segundo semestre de 2022. Eu gostaria só de lembrar também que durante a pandemia nós fizemos um vestibular em 2020, ali pelo final de 2020, e foi um vestibular online em função também da pandemia e que funcionou muito bem. Uma novidade. Exatamente. Bem no, vamos dizer assim, início-meio, né, da pandemia. Isso, ali depois em dezembro a gente teve um pico muito grande, né, em janeiro também, e a gente teve toda a recepção dos calouros, né, tivemos várias atividades, então prova de que as tecnologias, né, puderam nos ajudar, nos aproximar socialmente no mínimo da instituição pública, né? Então, enfim, agora em 2022 tivemos então esse novo edital aberto, vamos ter então cursos sendo ofertados agora em 2022, 2023 e 2024, eles vão ser, né, parcelados, por assim dizer, até para uma melhor oferta nos polos, para que a gente consiga também distribuir melhor essas vagas e não sobrecarregar nem a nossa estrutura, né, ali na Coordenadoria de Tecnologia Educacional. Então, nós ainda não temos muitos detalhes, né, mas para o segundo semestre vamos ter a oferta de cursos de pedagogia, licenciatura em geografia, licenciatura em educação do campo e ciência da religião, e eles vão ser ofertados em vários polos do nosso estado, né? A gente sempre tenta priorizar o estado do Rio Grande do Sul, eventualmente abrimos em algum outro estado, né, do Brasil, mas basicamente é interiorizar aqui, né, até porque outras universidades dos outros estados também têm condições de ofertar. Nós temos atualmente oferta de cursos em mais de 30 polos, né, então, se eu não me engano, neste momento são 39. E para esta próxima oferta, né, não só destes 4, mas dos outros cursos de graduação e pós-graduação, vamos ter em torno de 50 polos aí sendo atingidos pela nossa instituição. Muito bem, a conversa vai muito bem. Agradecemos muito a presença do Patrick Camargo, mas precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos já, não saia daí.
no T-Move. Para você que ligou a rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença muito querida e especial do psicólogo Patrick Camargo. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados de interesse na educação. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Patrick, nós vivemos uma pandemia a partir de fevereiro de 2020 que nos fez perder mais de 650 mil brasileiros. De que forma a gente pode compreender esse processo de luto, né? A comoção social que isso pode nos trazer e encarar a vida e seguir em frente? Isso é uma pergunta muito recorrente e que cada pessoa vai reagir de uma maneira, porque também é um tema muito delicado. Assim como nós falamos no bloco anterior, né, sobre a questão da educação, dos tabus e da diversidade, o luto também é um tema muito complicado de se falar, de explicitar, de dar exemplos, porque cada um vai sentir de uma maneira a sua forma de luto. E na psicologia nós temos o luto normal e o luto patológico, que é o quê? Aquele período quando perdemos alguém de ressignificação, de a gente permitir-se chorar, de se tristecer, que pode dar em média de 3 a 4 meses, mas quando há um sofrimento maior a partir de um tempo, digamos assim, a partir dos 4, 5 meses, que ainda está nesse processo, mas que a pessoa não consegue reagir, já é um ponto, né, que acende para a gente de preocupação, porque a pessoa não está conseguindo reagir àquela perda. E com a questão das perdas pelo Covid, foi tudo muito rápido, muito intenso. As pessoas não tinham tempo de se despedir dos seus entes queridos e tinham ainda uma ideia preconcebida e muitas vezes aquela crença de que, bom, foi para o hospital, foi entubado, já não volta mais para casa. Então as pessoas já tinham um sofrimento prévio só de pensar que iriam perder. Só que a verdade era uma loteria, porque nós não sabíamos se a pessoa ia voltar ou não. Por quê? Porque cada ser humano reagia de uma maneira, né, a esse vírus, infelizmente, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Então, o luto apareceu em todas as atividades, ou seja, na classe médica, na classe artística, nas famílias anônimas, nas famílias de famosos, em todas as partes do nosso país e no mundo todo, como sabemos. Então, as pessoas não tiveram tempo de fazer os seus atos de despedida, de poder ter um corpo para dar o adeus, de poder receber os familiares, porque sabemos muitas vezes que diante de quando um ente querido morre, as pessoas até costumam brincar, né, que as famílias muitas vezes se reúnem quando morre alguém, somente assim para reunir toda a família. E, infelizmente, isto é uma realidade. Mas com a pandemia isso não aconteceu, então as pessoas tiveram que romper laços de uma hora para outra de uma forma muito abrupta. E essa violência, podemos dizer assim, de não poder elaborar a sua morte, de não poder dar o último adeus para o seu ente querido, de não poder despedir-se, leva ao quê? A uma negação do processo morte e um adoecimento muito maior, porque não houve essa ressignificação da perda. Então a perda vai ser duplamente sentida, vai ser algo que vai ser mais intenso e que pode acarretar num sofrimento muito maior por um longo período de tempo. E aí nós entramos o quê? Com as questões de apoio, que são o quê? Com as pessoas que estão à nossa volta, com os familiares que tiveram que remodelar suas vidas, e também falar sobre a morte num período que não houve uma ressignificação é muito mais dolorido e sofrido, porque perderam-se pais, perderam-se mães, perderam-se irmãos, avós, tios, pessoas queridas, pessoas próximas que não puderam dar seu último adeus. E assim, com a criança, como abordar esse tema específico com a criança? Essa é uma pergunta também, assim, bem que a gente ouve bastante, né, quando a gente está na escola. Ah, morreu o pai, morreu a avó,
Prof, como é que eu vou tratar e como é que eu vou falar para ele? O tratar, isso vai muito como é a relação dessa criança com o professor, como é com a sua família. Por quê? Porque a gente tem que ter uma vinculação no sentido de falar sobre a morte de uma forma adequada e assertiva de acordo com a idade. Por exemplo, eu não vou me reportar a uma criança de 6 anos dizendo, olha, teu pai morreu, de uma forma muito abrupta, como eu poderia falar, por exemplo, com um adolescente, olha, eu tenho uma coisa para te contar, né? Teu pai acabou vindo a falecer. A aceitação e a abordagem é de uma forma totalmente diferente. Então, com crianças, a gente pode utilizar de uma forma mais lúdica, de começar a questionar, pois olha só, né, fulaninho, o que tu pensa sobre a morte, o que tu acha, o que tu acha que acontece, para depois a gente chegar e dar notícia. E muitas vezes as crianças nos surpreendem e já sabem que alguém da família que estava doente morreu ou alguém morreu abruptamente, que era essa notícia que a gente estava precisando dar. Então a gente tem, né, duas situações de que quando acontece esse caso da criança já saber, vamos ser natural. Realmente, morreu mesmo. E aí a gente dá toda a explicação de como que isso aconteceu e como é que vai ser daqui para frente. E caso não tenhamos essa situação e que precisamos explicar, aí sim nós vamos entrar num contexto de explicar como se fosse um passo a passo, que não tem uma maneira correta, porque cada criança vai externalizar e reagir de uma maneira, explicar como que essa pessoa, esse ente querido morreu. Então nós podemos utilizar, contar uma história previamente, podemos utilizar um desenho, podemos falar sobre algo de que ele gosta, que se ele viu alguma perda, por exemplo, naquele desenho, para a gente fazer essa averiguação, para depois a gente falar. Pois é, então isso aconteceu semelhante, né, que é o que eu precisava te dizer, que é o que está acontecendo agora, com a tua mãe, com o teu pai, eles viraram uma estrela, ou eles estão junto, né, dependendo da crença que essa família tem, estão junto de algum deus ou de algum ser supremo. Então, a gente conduzir dessa maneira, a gente adentrar o mundo da criança para poder exemplificar, que é diferente de eu exemplificar e falar para um adolescente, porque cada um vai reagir de uma maneira. É o que eu costumo dizer, e a gente sabe que em terapia nós às vezes temos muitos protocolos, né? Protocolos no sentido assim, na terapia cognitivo-comportamental a gente utiliza protocolos que é um norte para as nossas sessões para tratar determinadas patologias. Mas não é porque temos um protocolo que nós temos um modelo engessado e que nós temos que utilizar com todas as pessoas. Não é isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um ser humano, num ser humano que tem sentimentos, tem emoções. Então, nós vamos adaptar, e é exatamente isso que fizemos com as crianças. Utilizamos um modelo, utilizamos algo que podemos aliviar aquele sofrimento, aquela dor da morte, da perda, ou exemplificar, mas aquele norte, aquele nosso protocolo, vai ser adaptado para que ela tenha esse entendimento, essa aceitação, e torne esse processo menos doloroso possível, mas que ela consiga ressignificar e entender o que está acontecendo ou o que aconteceu. Patrick, nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Devido à pandemia da Covid. Estamos numa época, talvez, digamos assim, mais tranquila devido à vacinação em massa das pessoas, mas o que nós percebemos é que está surgindo uma nova pandemia, que eu particularmente me assusta tanto quanto a Covid, que é a pandemia da ansiedade, da depressão, crianças sendo medicadas para ansiedade ou crianças depressivas. O que como os educadores que estão nos ouvindo ou como pais, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão com ansiedade, que estão sofrendo? Depois de 2 anos, assim, né, que a morte fez parte da vida e, assim, constantemente, desde ligar o noticiário o tempo inteiro, né, a gente vendo os dados, entes queridos, como tu falaste, que de uma hora para outra vem a falecer. Então, o que pode ser feito para que não se torne, ou se já é uma pandemia de ansiedade e depressão? O que nós tínhamos, na segunda Organização Mundial de Saúde, eles haviam feito estudos que apontavam que, por causa da pandemia, 83%
da população iria sofrer com causas de depressão. Nossa. Só que o que aconteceu? Nesse período de isolamento social do Covid, que na verdade a pandemia não acabou, né? Mas nós utilizamos a palavra pós-pandemia para nos referir o quê? A esse alívio momentâneo que tivemos, né, de poder aproveitar de uma forma diferenciada. E aí aconteceu o inverso. Houve um aumento maior de casos de ansiedade e uma diminuição, e não houve um aumento em relação à depressão. Então, o que nos mostra isso? Porque nós tivemos uma privação de todos os sentidos. Uma privação social, uma privação cultural, uma privação do direito de ir e vir, e com as crianças não foi diferente. E, além disso, as crianças queimaram etapas. Etapas no sentido assim, de poder interagir com um colega, ter uma vida social, de poder brincar, recortar, copiar e colar em grupo, de poder estar no ambiente escolar com os colegas, de fazer atividades extra-classe. Eles não tiveram esses momentos. E tiveram que ter uma adaptação, mas que nem todos tinham acesso ao quê? A um computador, a um tablet, a uma educação de qualidade, porque não tinham condições. E quem teve condições, mesmo assim, também ficou defasado nesse sentido, porque é diferente tu brincar, por exemplo, com outro colega por um ambiente online, onde eu estou de um lado da tela montando um Lego, fazendo um recorte de um desenho, e vocês do outro lado da tela montando, recortando, eu não estou tendo a mesma liberdade. Então, as crianças se adaptaram e perderam essa questão de entender esse processo de socialização. E, com isso, a ansiedade aumentou. Por quê? Porque elas não, muitas vezes, entendiam o que estava acontecendo e que não poderiam dar um abraço, que não poderiam se reunir na casa do amiguinho, que não poderiam trazer o amiguinho para casa. E aí ocorre a frustração. Claro, sabemos que a frustração na infância é muito importante, porque pelo contrário do que os pais pensam, que a frustração não deve acontecer, ela deve acontecer sim, porque crianças que se frustram na infância têm menos chances, segundo os estudos, de ter crises depressivas na adultez. Então, por esse lado, houve esse fator importante, mas um lado maior, o peso maior da moeda, foi a questão da ansiedade. E trabalhar questões de ansiedade com as crianças é o quê? É dar alternativas saudáveis fora do ambiente online hoje em dia. Que já que estamos num movimento que podemos estar um pouco mais livres, já não usamos mais máscaras, estamos vacinados, mas que temos acesso, por exemplo, a uma boa caminhada, a um exercício físico. São situações que não exigem um gasto financeiro, que não exigem, agora com o preço da gasolina em alta, né, gente? Não precisa tirar um carro para dar uma volta, mas que a gente consiga ter essa atividade de interagir e fazer com que tenha uma respiração mais adequada, que é a respiração diafragmática, como chamamos, que é para diminuição da ansiedade. Então, esses pequenos fatores fazem toda a diferença nas questões de ansiedade. E na depressão, quando observamos sintomas, por exemplo, irritabilidade nas crianças, é um dos sintomas, não é o sintoma, tá? A gente deixar bem claro, mas é algo que acende a luzinha vermelha de que a irritabilidade mais acentuada é um dos principais sintomas de depressão na infância. E não é como estamos acostumados a ouvir, mas está triste, está uma tristeza medonha demais, então está depressivo. Não, vamos estar atentos também para essa questão da irritabilidade, porque é um comportamento externalizante. E a ansiedade, como ela mesma, os transtornos de ansiedade e a ansiedade, ela está num lado da moeda. No outro lado da moeda, nós temos a depressão, que é um transtorno de humor. Só que eu brinco que elas andam de mãos dadas. Uma hora aparece uma coisa, outra hora aparece outra. Então, podemos trabalhar questões de ansiedade e a criança está passando por algo que seja de humor em relação a um processo depressivo. Como pode ser o processo inverso. Então, a gente tem que estar atento. E a escola em si, hoje em dia, que nós precisamos também ter um olhar não somente para os nossos alunos ou para as crianças e para os adolescentes, mas precisamos ter um olhar como um todo para o educador, porque o educador também não sabe como trabalhar essas questões muitas vezes e está retornando a um ambiente que nem as crianças de estarem reclusos, eles estão voltando. E quem cuida da saúde do educador? Assim como cuidamos das crianças e dos adolescentes, precisamos cuidar da saúde do educador. Mas por serem adultos, têm um conhecimento, muitas vezes, do que está sentindo, e as crianças não sabem o que estão passando. E aí entra essas questões de depressão e de ansiedade que aparecem no ambiente escolar hoje em dia com o retorno presencial, mas que apresentavam em casa, onde os pais estavam mais presentes,
e questões de ansiedade também, justamente que os pais passavam porque também não sabiam lidar com a situação de estar com um filho dentro de casa 24 horas num período de reclusão, não podendo trabalhar, muitas vezes, dependendo da família, que se não tem condições financeiras aceitáveis para um bom, desculpa assim, para uma boa educação, para uma alimentação, acaba se tornando mais um fator preocupante, assim como temos pessoas que têm uma boa educação, que têm condições financeiras de ter uma boa alimentação, mas que também tem essa questão de não estar em casa e aí estar encerrados, ter que cuidar do filho. Então, nós estamos falando de dois grupos de pessoas que têm condições e não têm condições, estamos falando de educação, de educadores, de famílias, de crianças, mas que todos estão sentindo a mesma coisa, só que cada um tem essa diferença no sentir e saber o que é. E aí que entra a questão do nosso olhar mais atento, porque a depressão e a ansiedade, porque a depressão, antes de ser instalada, ela pode ter crises depressivas para depois instalar-se o transtorno depressivo. E a ansiedade também pode ter uma crise de ansiedade e ela se configurar como um transtorno de ansiedade por um período de tempo, como ela pode ser apenas uma crise, passou e está tudo certo. Patrick, estamos todos nesse período, como você definiu, pós-pandemia, mas ainda vivendo a pandemia, nos reinventando e retomando as nossas vidas. E você, quais são os seus projetos daqui para frente? Agora eu estava no atendimento online durante a pandemia, fui retornando aos poucos para o presencial, continuei no online, porque tem muitos pacientes que adoraram o online. Então não quiseram voltar ao presencial e está tudo certo. Né? Já estava acostumado antes, quiseram ficar e vamos embora. Então os meus projetos nesse momento, além do meu mestrado, que eu estou finalizando, que pretendo terminar agora no final do ano, eu também, como eu tenho o Instituto de Psicologia de Santa Maria, eu estou com 2 cursos de formação e especialização, um em terapia cognitivo-comportamental e outro de neuropsicologia, que é aberto para educadores, psiquiatras, psicólogos, foros para todas as pessoas que gostam dessa área, e que inicia em 27 de maio. Então, eu estou com essa coordenação desses 2 cursos no momento, porque a gente tem um envolvimento também, com a qualidade do curso, com o corpo docente que é de fora, mais o corpo docente que é daqui da cidade, que tem ótimos profissionais. Estou com mestrado também, finalizando um livro que pretendo lançar para o 2º semestre ainda, sobre o processo transdiagnóstico, que é justamente uma leitura assim, da forma da psicoterapia com outros profissionais e ver o paciente com um olhar mais humanizado. Também tenho um programa na terça-feira no Diário, que eu sou um convidado fixo das terças, que é a Sala de Debate. Tem uma vez ao mês um programa de saúde mental também, que é o Faz Sentido, que vai ao ar às 11 horas no domingo. Então, esses são alguns dos projetos para esse semestre, que se eu pegar mais alguma coisa, capaz de eu não ter pernas para abraçar, né? A gente não pode abraçar o mundo com as pernas. Então, vamos com calma. Verdade. Patrick, nos presenteie com dicas assim para se ter uma vida mais leve. Eu acredito que o que todo mundo busca é a felicidade, eu acredito nisso. Como é que as pessoas podem ter uma vida mais leve e feliz? Bem, a questão da felicidade é como eu falei lá no início. A felicidade, às vezes, o que é 100% bom para mim pode não ser 100% bom para vocês ou para você. Mas o que nos traz felicidade é aquilo que nos faz bem. Então, muitas vezes ouvimos, vamos nos livrar de mágoas, vamos nos livrar de pessoas que não nos fazem bem, que têm uma energia baixa, que não são legais, que não são isso, não são aquilo. Tudo bem, se você acredita que isso vai te fazer bem, vai te trazer um retorno, faça, não deixe para depois. E não é uma questão de ser individual, de ser egoísta, mas é porque você está pensando no seu bem-estar. E um bem-estar coletivo, que é pensar, por exemplo, como um todo na questão das nossas famílias, dos nossos amigos, nos ambientes onde nós vamos, ou com as pessoas que nós nos relacionamos, é a gente deixar de lado todas as tristezas relativas às notícias que a gente ouve no dia a dia. Nas rodas de conversa, procurar não falar
sempre sobre as mesmas tristezas, sobre o que a gente viu na televisão, o que a gente ouviu sobre as mortes, sobre roubos, claro, devemos falar, mas o momento que quando estamos juntos, para ser leve, é falar sobre uma música, é falar sobre um programa de TV que você deu uma risada, é poder estar junto das pessoas que tu gosta, fazendo uma atividade, muitas vezes tomando o seu chimarrão, né, como queiram. Hoje em dia, sabemos que cada um já pegou o hábito do seu chimarrão e não compartilha o mesmo. Se quiserem compartilhar, estando todos de acordo, tudo bem. Mas pequenos prazeres que vão dar um resultado diferente na vida da gente. Porque a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa de situações e momentos que nos trazem bem-estar, benefício, que nos fazem bem. Até mesmo pensar na questão do trabalho. Eu estou muito cansado do trabalho. Mas estou cansado do trabalho e te faz bem trabalhar, ótimo, amo o meu trabalho, não me imagino fazendo outra coisa. E ok, então se para ti tá bom tu estar no trabalho das 8 às 8, é um excesso de carga horária? Mas eu tô tão feliz assim, que eu chego em casa, tomo meu banho cansado, no outro dia eu tenho o prazer de vir pro trabalho, ok, vamos continuar assim. Agora, se tá um peso demais, vamos tentar arranjar um meio termo aí para dar conta desse trabalho e fazer outras atividades diferentes e também buscar algo que seja significativo e faça sentido para você naquele momento. Patrick, vamos aproveitar esse momento para algumas dicas, então. De que maneira você aconselharia a escola a se transformar e se reinventar para fazer um acolhimento durante esse período agora tão sensível, tanto para os profissionais como para as crianças? Tem uma atividade que eu acho muito interessante, que vem lá do Pernambuco, tá? Que é uma atividade que uma professora ela ganhou até um prêmio por essa atividade, que ela estava fazendo uma campanha de combate ao bullying, que ela criou o Jornal Cidadão. E esse Jornal Cidadão, o que consistia? Em as crianças, numa faixa etária já alfabetizada, poderem escrever sobre o que elas vivenciaram e o que elas estão vivenciando. Então, ela fazia uma atividade uma vez na semana, extra classe, para as crianças poderem dar conta do quê? Do seu processo emocional. E então elas sentiam-se validadas, sentiam-se acolhidas, porque elas conseguiam escrever o que elas estavam sentindo. E aí ela fazia um mural de apresentação na escola para os outros alunos das outras séries, para os professores. Então essa pequena atividade, que às vezes parece ser tão intensa que vai ocupar um tempo, o que a gente tem aí? Uma relação interpessoal, uma validação emocional, uma validação do profissional com uma ideia de preocupação com a saúde mental dos seus alunos. Então, pequenas atividades, às vezes, denotam muito tempo, mas que parecem ser tão intensas e são atos simples que fazem toda a diferença na construção da individualidade dessas crianças, que vão perpetuar por muito tempo. E com isso se tem até uma questão do afeto mais próximo, que origina num respeito muito maior por aquela figura do educador, que entra na questão da interação das crianças uma com as outras, e também com a diminuição do bullying e, consequentemente, com o aumento do conhecimento das diferenças. Patrick, essa é uma das dicas. Patrick, agora você falando das emoções, eu estudo um autor, um neurobiólogo que é chileno, Humberto Maturana, que ele coloca que nós somos seres da emoção e não da razão, como a gente ouve, né, constantemente, eu sou racional. Ou seja, qualquer ato, qualquer ação que nós vamos fazer, sempre existe uma emoção a priori. Para ti, qual é o papel das emoções em nossa vida? O papel das emoções, ele, primeiramente, é mais do que tudo excepcional. E por quê? Porque se nós não tivermos emoções, nós não vamos conseguir realizar ações. Por quê? Porque aí entra essa questão de nós sermos 100% racional, que é uma coisa que não existe. Por quê? Porque racionalizar é tu fazer de uma forma sem sentir. É tu achar que está fazendo correto e tu não vai sentir. Então, como é que eu vou fazer algo, por exemplo, assim, agora sendo, né, um exemplo até bem agressivo, pegar, por exemplo, Cida, e te dar um tapa e não te pedir desculpa ou achar, Cida nem vai sentir dor. Não me importa o que a Cida vai achar, vai sentir. Eu não estou sentindo, tá tudo bem. Eu estou racionalizando ou estou sendo emocional? Não.
Eu não estou preocupado com o lado da saída. Agora, se eu te dou um tapa, te peço desculpa, eu vou ficar pensando que doeu, eu sei que eu posso te pedir desculpa, eu vou estar usando o meu lado emocional para tentar entender o porquê que eu te dei aquele tapa. Então, a emoção, ela é muito importante de sentir. E, claro, nós temos emoções primárias, emoções secundárias, mas, segundo o Ekman, o que nós temos? Amor, nojo, medo, raiva, alegria e tristeza. O que são essas 6 emoções? Emoções universais que todos nós sentimos. Só que cada um vai sentir de uma maneira. Mas todos nós vamos sentir a raiva, a alegria, a tristeza. Então, o nosso processo emocional, mais do que nunca, é importante sentir para que nós possamos racionalizar. Estamos nos encaminhando para o final da entrevista, a conversa está ótima, poderíamos ficar aqui por muito tempo, mas já sabemos que o Patrick tem que sair rápido também para outra rádio. Né? Deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes da Rádio Universidade 800 AM, por favor, Patrick. Quero agradecer ao convite de vocês, mandar um grande abraço para todo o pessoal da UFSM, para os nossos educadores, para todas as pessoas que estão conectadas conosco, né, neste programa, e dizer para todo mundo que aproveitem os pequenos momentos, vivam a vida de uma forma intensa, mas com responsabilidade, de uma forma leve, sem preconceito, sem dogmas, respeitando o próximo, que consequentemente teremos uma vida mais leve, mais feliz. Então, acho que esse seria um recadinho para os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, Patrick. Maravilha de recado. Agradecemos a participação do psicólogo Patrick Camargo. O Timove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim. Muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, Patrick. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller, e os trabalhos técnicos de Giano Al. Nós estaremos de volta a partir das 18 horas da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Uma boa noite a todos e todas. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.